TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, irmãos! Estamos aqui começando mais um De Bem com o Pão. Hoje em Novo Hamburgo, viemos aqui visitar aqui a casa do Marcos e também aqui da irmã Lúcia, para gravar mais um De Bem com o Pão, para trazer para você tudo aquilo que o Senhor tem acrescentado na vida deles através dos materiais da editora Vento Sul. E nós estamos hoje aqui podendo partilhar. Tudo bom, Lúcia? Tudo bem, graças a Deus. E o Marcos, tudo certo? Tudo bem, obrigado. E então tá aí, gente. Olha, nós temos aqui grandes novidades. O pessoal aqui da Igreja do Senhor Jesus, pelo que eu sei, o Marcos já tá aí com encargo de liderança, Marcos. Como é que conta um pouquinho para nós como funciona? Aí o pessoal de casa já vai entendendo um pouquinho mais quem é o Marcos, quem é a Lúcia, né? O pessoal que não conhece, apesar que o Marcos e a Lúcia poderiam já estar com o santinho de vereador já por aí, de tão conhecidos que são, né? Mas alguns ainda não, então vamos apresentar eles aqui. Marcos, conta um pouquinho para nós aí, como é que tá essa função, esse chamado aí na Igreja de Novo Hamburgo. É um trabalho bem edificante, porque o que eu gosto de fazer é trabalhar para o Senhor e para a igreja, de consertar as coisas, limpeza, é uma coisa que eu gosto. E como agora o irmão se afastou um pouco, eu tive um encargo maior, que eu tenho que auxiliar ele em cuidar maior parte da igreja, em limpeza, e as coisas que ele não estava fazendo, não tem tempo. Não é que ele não podia fazer, mas eu vejo que é bem edificante. E lendo o livro do Modelo do Monte, ali eu descobri o que a minha tribo faz, que é o do boi. Ali o exército do boi, as funções que ela tem para fazer na igreja. Ali eu aprendi muita coisa. E eu estou vendo que vale a pena servir o Senhor nessa parte. Que benção. Então, vocês estão vendo? Agora, você que está em casa aí, ó, já chama direto, já chama logo o pessoal que quer aprender um pouquinho mais. Quais são os serviços que tem no Exército Boi? Depois nós vamos estar aqui compartilhando um pouquinho mais com o irmão Marcos. Então você já sabe aí, já chama o pessoal aí para poder entender um pouquinho mais das funções do Exército, né? Como funciona cada Exército. Hoje nós vamos falar um pouquinho do Exército Boi, ok? E está aqui a irmã Lúcia. Irmã Lúcia, e auxiliar o varão aí nessa tarefa assim chamada, né? A irmã Lúcia que são 2 filhos, é isso? 2 filhos estão aí, um já adulto, sim, o outro já bombando, né? Tá aí, levita. Ih, tá aí, o cara tá bombando aí, ó, na busca com o Senhor, agarradinho, né? Depois nós vamos falar dele um pouquinho, quem sabe ele até vem aí dar uma palhinha depois, né? Conta um pouquinho para nós, Lúcia, aí como é que tá a tua vida com o Senhor, com essa maravilha que é esse grande buffet espiritual que nós temos aí através da Editora Vento Sul. A Editora Vento Sul de site novo, tá ligado? www.editoraventsul.com.br, site novo. Olha lá, tem downloads, tem coisas novas aí para você e tá lá podendo apreciar, viu? Lúcia, contigo um pouquinho para compartilhar com a gente. Amém, irmão. Bom, com o Marcos, assim, continuando, né, com o que ele falou, ele foi primeiro chamado para a tribo de Benjamim, que faz parte do Exército Boi. Tá, foi já um chamado assim que deu um pouco de aflição, porque a gente sabe que a oração é contínua, né? A tribo de Benjamim tem poucos grupos ainda, né, mas a gente está na luta na oração. E agora, como ele mesmo compartilhou, né, como o irmão se afastou um pouco, o irmão Luciano pediu para ele auxiliar, como no Exército Boi, como líder do Exército, auxiliar, né? E eu creio assim que é o chão do Marcos, né? Porque gosta muito de limpeza, ele é mais chato que eu, né? E assim. Então eu vejo assim que se achou,
E eu vejo assim, como ele falou de edificante, eu creio nisso, assim, que hoje ele se sentiu bem na igreja com os irmãos ajudando. Isso é muito edificante, tá, né? Tem um salmo que diz, né, como é bom e agradável ver juntos, unidos os irmãos, né? E eu creio que é isso. Eu acho que precisava de um como é que se diz, de um avancê assim para o Marcos se enturmar nesse sentido no dom que o Senhor deu a ele, né? Então eu creio assim que agora as coisas vão dar trabalho, mas é uma coisa, como ele falou, é gratificante mesmo, porque vê que é para o Senhor. A gente trabalhou a manhã inteira hoje, estamos aqui bem. É o Senhor que faz isto, né? Então eu creio assim que, como tu falaste, ele falou do estabelecendo o modelo do monte, né? São muitos materiais assim que nos leva a ter essa confiança, porque todos eles vêm da palavra, né? É o Espírito mesmo que usa o irmão Sérgio para esses materiais, são maravilhosos. E é como está lá em Êxodo, né? 25:40, né? Fazei tudo como foi te mostrado no modelo do monte, né? E a gente muitas vezes não faz, né, irmão? Vamos ser bem sinceros. Mas a gente está na caminhada. E acho que o Senhor vai nos levar a ter essa posição que Ele nos deu no corpo de Cristo, né? A irmã Lúcia, eu lembro aqui, o irmão Marcos, quando estava trabalhando também, o Marcos trabalhava durante o dia, a irmã Lúcia é uma das assíduas no estudo bíblico. Eu quero aproveitar, irmão, porque assim, passa por um momento que cada vez eu vejo assim que... Irmãos, quero levantar um alerta aqui, viu? Cada vez menos a gente tem uma preocupação de estar presente no tabernáculo para poder receber as instruções do Senhor. Então, às vezes a gente vai no domingo, às vezes, eu tenho um outro dia que eu vou, mas aí todo dia também, esse negócio... Olha, cuidado com esse pensamento, porque o Senhor deseja que tu esteja sempre com Ele. É certo que o Senhor está dentro de nós. Amém. Mas a gente ter esse conhecimento, buscar conhecer Jesus, para que a gente possa obedecê-lo, para que a gente possa ter comunhão com Ele, é muito importante. E eu quero puxar esse assunto aqui, meu Lúcio. Lembrei agora, né? Amém. De tantas coisas que a gente conversou antes, eu não conversei essa. Agora eu peguei ela de surpresa. Essa importância, como foi para ti, irmã Lúcia, assim, essa participação nos estudos bíblicos que eram semanais, eram horários que a gente vê que tem que ter um esforço, porque embora... mas eu não tinha uma atividade comercial naquela hora. Mas tem as atividades da casa, tem os filhos para cuidar, tem a preocupação com o marido, tem muitas outras atividades que podia assim, eu não vou porque eu tenho outras atividades para fazer. Mas eu via que aquilo estava firme lá, né? Como é que foi isso para ti? O que tu sente que isso pode dar? O que tu compartilha com aqueles que estão ali nesse momento aí ligadinhos conosco para realmente ver como isso... Eu creio que isso é importante. Tanto é que está aqui hoje a irmã compartilhando, né, o crescimento, a evolução, o quanto o Senhor está usando eles. Não vou dizer assim, ganhamos um cargo. Não, o quanto o Senhor nos pode, assim, eu sei que eu posso contar com aqueles lá agora para tal e tal função para eles me auxiliarem, né? Então não é mérito nosso, é o Senhor quem chama, e assim Ele coloca quando quer, tira quando quer, mas o Senhor vê lá o espaço no nosso coração, eu posso chamar que eu sei que Ele vai cumprir, né? Quanto isso tu acha que tu pode compartilhar com a gente, se foi importante, se não foi importante, se isso realmente ajuda o vaso quando está crescendo ou não, né? Amém. Não, sem dúvida nenhuma, né, irmão Marcelo? Terças-feiras, né, que era o nosso estudo, era muito gratificante. Eu creio assim que eu sempre tive um pouco de dificuldade na oração. E ali, assim, como era cada terça, era cada um irmão que fazia, né? E eu via assim que aquilo ia mudando conforme, em sexta também tinha, né? Conforme assim, cada irmão, como é que eles se colocavam. Ali eu via, mas eu não preciso ser igual àquele outro, o Senhor é que vai moldar a minha oração, né? Sem falar no louvor, né, na coletânea apostólica que aparecia sempre com o irmão Sérgio, dali saía, como é que eu vou te dizer assim, passagens da Bíblia que eu até então não conhecia. E eu sempre tive o costume de anotar, né, porque às vezes a atenção saía um pouco, eu anotava, chegava em casa e eu olhava de novo, né, que nem Esther, né. Não sabia muito da vida dela. Um dia um irmão abriu, foi falado sobre ela ali, aquilo ali abriu, sabe, aquele livro de Esther, um livro tão pequeno na Bíblia, né, mas é tão importante, né. Então, assim, o estudo era pouquinho tempo, mas era muito gratificante em função da oração, tanto do começo como a do final, eu acredito assim, a entrega, né. Ali eu aprendi muita coisa, né, a entregar para o Senhor o começo do estudo e o final, né. Como o nosso dia, né, como Josué fala, né, medita de manhã, né, 2 vezes por dia, né. Então eu achei muito interessante isso. O Senhor tirou os estudos? Não tirou, né? Porque
O manancial que nós temos com a TV Menorá e com o Pão de Judá é sem comentários, né? Mas o estudo, assim, para mim, era assim, eu tinha que me cuidar, às vezes, como tu falaste da hora, né? Eu levava o Augusto para a escola, como era às 8, eu não voltava mais para casa. Não, porque eu tinha receio de fazer alguma coisa em casa e perder o horário, né? Então, assim, não tem explicação, assim, o que é, a palavra já fala, estudo bíblico, né? Era só em cima daquilo ali, né? Então, assim, era muito, voltando à palavra de novo, que nós estamos ficando chato, e gratificante mesmo. Porque, como o irmão Sérgio fala muitas vezes, né? Tu aprende uma coisa hoje, não é naquela hora ali que vai dar fruto, né? Às vezes, num outro momento da tua vida, com outro irmão, assim, que tu vai falar, ou até um vaso novo que chega na tua frente, mas aquele dia foi falar tal coisa, então, ali que tu vai dar o fruto, né? Então, eu vejo assim, é gratificante demais o estudo bíblico. Que benção, tá vendo aí então realmente como é importante, porque muitas vezes a gente não consegue aquela motivação para estudar sozinho em casa, né? Às vezes tu tá lá, tu está em casa, mas daí tu recém passou um cafezinho, tu levanta no meio, toma um cafezinho, que é para ajudar a ficar alerta no estudo, é o que a tua mente te diz, né? Mas daí tu levantou, tu parou, tu esquentou, tomou açúcar, perdeu um pouquinho do que já tinha estudado, né? Aí volta, senta, recomeça, né? Daqui a pouco tu, eu me lembrei agora aqui que tinha que fazer tal coisa, eu vou ter que ligar aqui para fazer, né? Aí vai aí no fim o estudo não ficou como se estivesse lá. Lá tu tem uma sistemática a ser feita. Não dizer, irmã, tem oração, tem o louvor, tem a ministração, depois eu tenho o louvor de novo, daí tem... Então tá sistemático, tem os irmãos que estão lá tudo junto. Não dá para tu levantar no meio do culto, lá no meio do estudo, para buscar um cafezinho. Não dá para tu parar no meio para tu atender o telefone ou fazer ligação. Eu me lembrei que eu tenho que chamar o encanador hoje. Né? Não dá, vai ter que ser depois. E aí tu fica compenetrado no estudo. E aí a gente aprende muito do Senhor, né? Então tá aí as questões que é muito importante a gente participar do estudo bíblico. Então não perca essas oportunidades que você tem aí de, quando tem uma atividade aí na igreja, estar congregando. O Senhor diz lá, né, Hebreus 10, 25, que é importante que a gente congregue. Então tá aí mais um chamado. E hoje a gente tem muito estudo, que disse a irmã, tem TV 24 horas. Olha só. TV ao vivo. Beleza. TV por assinatura. Epa! Agora, mais todos os materiais, CDs, DVDs e livros da editora Vento Sul à nossa disposição. Então, se a gente se programar aí, você consegue estudar de manhã, de tarde, de noite e vai faltar tempo. Vai faltar tempo o material que tem, né? Então, tá aí. Irmão Marcos, a gente falou aqui do estabelecendo o modelo do monte. Que eu me lembro, assim, não me lembro como é que foi, né? Mas... que eu conheço um pouquinho os irmãos, assim, que a gente pôde compartilhar um pouquinho logo no início, né? A gente pôde ter uma vivência. Acho que veio primeiro a irmã Lúcia. Amém. Veio para ver daí. Depois o irmão Marcos, né? Como é que foi essa chegada, assim, esse papel da irmã Lúcia chegar primeiro? Como é que tu sentiu, assim, eu acho que eu vou ter que ir nessa igreja ver esse negócio, né? Como é que foi isso aí, irmão? Essa chegada lá, conta um pouquinho para nós. Ela foi convidada pelo Paulo e a Regina, e daí ela me disse, vou ir numa igreja. Eu sempre ia na católica. Deus, não vai, eu não me oponho, eu não te oponho de nada, pode ir que vai lá, eu não vou, eu dizia. Daí, escutando ela falar, ela trazia a Bíblia para dentro de casa, e a palavra foi falando. Aí foi entrando na cabeça, eu comecei a ficar curioso. Essa igreja é diferente. Não tem nada de mal lá, não tem nada ao contrário que venha pregar a palavra do Senhor. Daí um dia eu disse, hoje eu vou junto. Daí eu fui num domingo, num culto, e eu gostei. Daí comecei a ir. Desde lá eu nunca mais saí da igreja. Daí começou a vir a parte de batismo. Eu disse, mas eu não vou me batizar. Daí eu lembro que o Júnior disse, vou me batizar hoje. Daí eu disse assim, mas se ele vai, eu também vou. No mesmo dia me batizei também junto. Desde ali também eu acreditei que é uma igreja que prega a palavra do Senhor, não prega outra coisa. E com a padaria que a gente tem de tanto alimento, ali está o pão todo dia quentinho na nossa frente. De manhã tu tem um pão que é o pão sagrado, que é a Bíblia do Senhor, que eu não saio de casa sem ler a Bíblia, eu não levanto da cama sem ler a Bíblia. De noite, antes de dormir, eu não durmo sem ler a Bíblia, que ali é o pão mais sagrado.
Mas tudo que os livros outros têm, sai dali. Não é pregado e nem falado por palavra de homem nenhum. É escrito saindo dali. E daí eu disse, essa igreja é a igreja certa, e por isso que eu gosto. E se puder, cada vez mais vou trabalhar para o Senhor. Que benção. E a gente vê realmente aí como funciona, né? Eu falei aqui, porque no meu caso também foi assim, a mulher veio primeiro, né? Aí depois foi lá e convidou, Marcelo, vamos. Eu disse, eu não, né? Pô, igreja, tá louco. E no início, assim, quando eu comecei a minha vida lá, vamos dizer assim, na infância, né? Eu fiz catequese, eu fiz tudo aquilo, né? E aí eu comecei a ir, aí na igreja, depois ela começou, vamos, um dia eu vou conversar com a mãe, eu tô indo numa igreja, minha mãe disse, de salto, assim, eu sabia. Como assim tu sabia? Não, porque quando tu era pequeno eu achei que tu ia virar padre, e eu disse, olha, eu não tinha isso na memória, né? Que legal. Então a gente vê aqui como realmente, por que eu quis trazer esse assunto? Como o irmão Marcos está aqui dizendo, né? Eu não vou, mas já tinha eleição lá. Né? O senhor já tinha pingado a gotinha de óleo lá atrás, não tinha, nem sabia, né? Aí, de repente, quando começou a chegar água, uma palavra aqui, uma palavra... Começou a lavar a poeira de cima, apareceu o óleo, né? Deus. Ali. E tá ali hoje o irmão Marcos também, frequentando aqui com a irmã Lúcia. Lúcia, foi difícil? Como é que foi assim? Foi duro levar esse homem para a igreja? Diz que os duros vêm primeiro, né, irmão? Então... Olha, Marcelo, o que eu vou te dizer? Eu quase que boto fora, né? Até antes tu falaste dos materiais, né? Na época eu não tinha lido ainda Esposa e Modelação, né? Se eu tivesse lido, talvez eu não tinha colocado, porque eu comecei fazendo uma terapia também, né? E um dia o Marcos em casa ele se afastou e eu não gostei, meio que fui durinha, né? Brabinha, né? Gesa, né? Ele me olhou bem sério, assim, essa paz, né? Que tu tá vendo, né? Que sempre foi assim, né? É isso que tu tá aprendendo na igreja. Eu fiquei quieta, lógico, a palavra já estava entrando, né? Eu já estava indo, antes de ir na igreja, eu ia no grupo, né? Ali pertinho de casa do irmão Paulo, da irmã Regina, né? E eu pensei, fiquei quieta, né? Aí cheguei na terapia na quarta, falei para minha terapeuta, eu fiz assim, 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 assim. E ela, e tu acha que tu fez certo? Foi na palavra ali, né? O que a minha esposa tem que fazer para o marido? Ela ia ganha sem palavra nenhuma, né? E eu pensei assim, Mas como tu falaste, né, Marcelo, já estava escolhido, né? É o tempo do Senhor, né? No tempo dele, né? Então, assim, eu vejo assim que daí eu fui instruída, né, na igreja, a jejuar por essa causa, né? Que eu acho o jejum para mim sempre foi uma coisa muito forte, sempre trabalhou muito comigo. Então, assim, a irmã até hoje, né, ela comenta ainda, ela acompanhava, né, o jejum, lógico, né? Foi quase um ano, né, do jejum para o batismo, mas para congregar, sim. Eu custei a entender que era na minha atitude que ele ia vir, né? Porque eles gostavam das palavras, gostavam do que estava vendo, mas ainda o velho homem ainda tentava, né, se manifestar, né? E eu custei a entender, quando eu me dei por conta que era pelo meu testemunho, meu proceder, que ele ia se entregar, amém. Aí o Senhor pensou de vez. Você acompanhou agora a dica dada aqui pela irmã Lúcia, para as esposas que estão aí para querer levar o marido também para a igreja. Está aqui a dica: jejum, oração, né? E aquele comportamento, aquele testemunho para levar o marido também para a igreja. É a mesma coisa para os maridos, não pense que vocês vão se safar, não, né? Os maridos, a mesma coisa que estão aí pensando em levar as esposas também para a igreja. Está aqui a receita, né? Vamos fazer um intervalo e voltamos em seguida, já já!